Essa, tá bom. Pessoal, voltando. Olá, pessoal, voltando aqui para fazer o fecho da nossa live. Serão mais 15 minutinhos apenas para a gente fechar. Eu vou chamar aqui Priscila de volta para a gente começar novamente. Cadê Priscila? Priscila, estou te aguardando, Priscila. Vamos voltar. Deixa eu ver, Priscila. Priscila aqui. Chegou, Priscila. Ok. Alô, Priscila. Priscila está chegando, gente. Só um minutinho. Essa live foi sucesso geral. Alô, Priscila. Aguardando. Priscila chegando. Carlyle. Eric. Rodrigo. Jane Cardoso. Volta, Priscila. Tereza. Patrícia Dantas. Prazer, Patrícia, estar aí com a gente, acompanhando. Tatiane. Nazi. Bob Maia. Abraço, Bob. Estélio, sempre presente, meu irmão. Mauro. Cadê Priscila? Eu estou aguardando Priscila voltar. Oi, Priscila. Sofia. Oi, Priscila. Oi, Sofia. Boa noite. Lucas. Jorge Petribu Filho. Jorginho, meu abraço. Marcos Viegas. Janilson. Estou aguardando só a Priscila voltar para a gente voltar o papo aqui e fechar a live. Cadê Priscila? Gabeira. Kênio, meu abraço, meu irmão. Mais uma vez, meu abraço, minha homenagem para você. Eu estou à procura. Nádia Falcão. Aqui, Priscila voltando, chegando. Priscila agora. Aí, chegou. Bom, Priscila, cadê você? Está conectando? Agora chegou. Conectando. Eu fiz aí um relato sobre essa questão dos respiradores. Ilegal totalmente, como eu disse, o cancelamento do contrato. Quer dizer, a prefeitura reclama que faltam respiradores. Tinha um contrato de 500 respiradores, 35 respiradores não testados, sem aval da Anvisa, encaixotados na prefeitura, segundo documentos oficiais que estavam expostos, né? Tudo é misterioso. Portal da Transparência é o portal mais sem transparência no mundo, e a gente querendo fiscalizar e sem poder fiscalizar. E eles ficam aí estribuchando e preocupados porque a gente está acompanhando em nome da sociedade. Podem continuar incomodados, porque eu sou cidadão livre, não devo nada a ninguém e vou continuar exercendo o meu dever de cidadão. E aqui tem uma deputada corajosa e vigorosa no debate e no interesse público. Priscila, comente aí a questão dos respiradores para a gente encaminhar para o final da nossa live. Essa questão dos respiradores, ela precisa ainda ser mais esclarecida por parte da prefeitura. Eu não tenho dúvida nenhuma, Mendonça, como você colocou num vídeo quando se pronunciou, esse distrato, esse cancelamento do contrato é uma confissão de culpa completamente. E uma tentativa de cessar qualquer investigação pela perda do objeto. Acontece que eu espero que isso continue, essa investigação ela possa continuar. O procurador Cristiano Pimentel afirmou que a investigação ia continuar, que, aliás, eu queria fazer um parêntese aqui para o papel do Ministério Público de Contas, que atua com absoluta independência, compromisso, que está de olho nas coisas que estão acontecendo. Então, tanto o procurador Cristiano Pimentel, que é o procurador responsável pelas contas do Recife, como a procuradora-chefe, doutora Germana Laureano, está
exercendo aí um papel muito importante nesse contexto. E, para complementar isso, foi fundamental a sua ida, a sua provocação à AGU, para que, até porque tem recursos federais dentro desse contexto, apesar de uma tentativa, inclusive, de se anular essa utilização dos recursos federais, mas tem recursos federais envolvidos e que a Advocacia Geral da União precisa também olhar para isso e investigar. Até porque, eu volto a dizer, a prefeitura, nessa pandemia, ela está colocando um padrão de atuação. E aí eu quero colocar, inclusive, uma diferença em relação do comportamento em relação ao governo do Estado. Nessa questão das luvas, por exemplo, o Estado de Pernambuco, além de comprar uma quantidade menor, comprou de 7 fornecedores. Por quê? Ninguém tem esse estoque todo para pronta entrega. Ninguém tem. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento e tem outras coisas que a gente precisa continuar olhando. Eu disse Advocacia Geral da União, na verdade é a Controladoria Geral da União, que vem também fazendo no país inteiro um papel muito importante. Eu acho que essa atuação da Controladoria Geral da União chegue aqui em Pernambuco, chegue aqui no Recife, e que o recifense precisa ter uma resposta, seja uma resposta no enquadramento desses gastos, que eles sejam enquadramentos adequados, que eles sejam gastos adequados para uma cidade como o Recife. O próprio secretário de Planejamento do Recife disse que esses gastos estavam fora da realidade recifense. Acho que a população até topava fazer esse sacrifício, porque quem paga essa conta é o cidadão que está contribuindo com os impostos. Até topava, se tivesse isso traduzido em eficiência, em atendimento, em vidas salvas. Não é o que a gente está vendo. Então, a Prefeitura do Recife, que adora dizer por aí que é a capital disso, capital do Nordeste, capital disso, daquilo outro, está virando a capital nacional da má gestão. Porque não entrega, da falta de transparência. Manipulação de dados, de informações, é uma coisa assim que salta aos olhos. Infelizmente, esse é o quadro. Eu quero, inclusive, me somar a você para cumprimentar o quadro técnico do Tribunal de Contas do Estado, em nome, por intermédio da pessoa, da procuradora doutora Germana, que é uma pessoa muito séria e que, inclusive, é muito atuante, doutora Germana, na busca da verdade, no esclarecimento dos fatos, na fiscalização daquilo que se deve fiscalizar. Houve, de fato, no que diz respeito aos respiradores, uma tentativa da Prefeitura de eliminar uma transferência de recursos de fundo a fundo do governo federal para a Prefeitura do Recife, com intento, com um propósito de retirar a fiscalização por parte do governo federal, CGU, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal. Eles estão aí querendo se livrar dessa fiscalização federal. E, para mim, está claro, Priscila, está claríssimo. Quando nós denunciamos a questão dos respiradores, depois veio a ação do Ministério Público de Contas, por intermédio do doutor Cristiano Pimentel, logo em seguida eles correram para suspender o contrato e desfazer o contrato, alegando que foi um pedido da tal doutora Juvanete, a empresa de veterinária de R$50 mil, e que teria desistido para preservar a sua imagem. Até uma coisa para o sujeito rir, se não fosse tão dramático e tendo em vista envolver a vida das pessoas. Eles estão, como eu disse hoje, brincando com a vida das pessoas. Isso é uma confissão de culpa, de que tinha coisa errada, porque ninguém consegue imaginar que, precisando de 200 leitos de UTI no Recife, você vai encerrar um contrato onde a Prefeitura se colocaria como prejudicada, porque o propósito maior é atender as pessoas, apenas para preservar a imagem de uma empresa de fundo de quintal lá de São Paulo, que estaria encarregada
para fornecer até 500 respiradores. Tem muita coisa a ser esclarecida e eu acho que a gente tem que continuar cumprindo o nosso papel de cidadão Mendonça, da busca da verdade. Pois não, Priscila? Eu queria ler, até porque parte das pessoas que estão nos assistindo não tiveram acesso a esses documentos, mas eu queria ler um pedaço do parecer técnico da gerente de monitoramento de infraestrutura da Prefeitura sobre os respiradores. Fala diante do solicitado, tal, aí, considerando que os respiradores atendem os parâmetros mínimos para funcionamento, mas que a empresa, até o presente momento, não comprovou a homologação na Anvisa, considerando que todos os equipamentos BR-2000 BioX recebidos até o momento não foram utilizados, tendo sido apenas testados em pulmões artificiais para as devidas análises técnicas, considerando que outros processos de aquisição foram concretizados, garantindo o fornecimento de ventiladores que atendem nossos parâmetros clínicos, cumprindo o número necessário de ventiladores para a demanda atual de novos leitos criados, considerando todos os fatos narrados, essa gerência opina favoravelmente pela devolução dos ventiladores. Então, ela diz aqui que não tem a homologação e que eles não foram testados em humanos. E assim segue dizendo coisas que comprovam a tese de que isso deixa as dúvidas paira no ar do ponto de vista de se esses ventiladores iriam ou não ser utilizados para esse fim. E eu acho que é um alerta de responsabilidade, né, Priscila? Porque, de acordo com consultas que eu fiz junto a vários procuradores, amigos, procuradores federais, que trabalham na Advocacia Geral da União, está claro que, eu digo, o poder público não poderia desfazer esse contrato em prejuízo do seu próprio interesse, que é atender a população. Mais de 250 pessoas nas filas das UTIs, morrendo, você sabe, aí o caso que nós citamos há pouco, pessoas aí sem assistência de saúde, na fila, aguardando, e os leitos fechados. Enquanto isso, a Prefeitura desfaz um contrato na calada da noite, de forma misteriosa, de 11 horas da noite, praticamente, da quinta-feira para 4 horas da tarde da sexta-feira da semana passada, porque tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa a esconder. Essa é a verdade, e que a gente tem que buscar todos os esclarecimentos. E como você bem destacou, foi fruto do aditivo que eu protocolei na CGU e no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público de Contas, a questão da falta de homologação junto à Anvisa, esse equipamento que foi, eu diria, segundo a Prefeitura, entregue à Prefeitura do Recife, não tem homologação da Anvisa, e o pior, nunca foi testado em seres humanos. Será que foram testados em animais, além de pulmões artificiais? Então, quer dizer, é muita coisa a esclarecer. A gente tem que buscar a verdade desses fatos, porque, infelizmente, a população está extremamente, eu diria, preocupada. Patrícia pergunta quais os próximos passos nesse processo de fiscalização. Você atuando dentro do Legislativo Estadual, como parlamentar atuante, corajosa, a minha pessoa como um cidadão que quer o bem de Recife, do recifense, do pernambucano, de todo brasileiro, como é que a gente pode atuar para buscar a verdade? Eu sei que todos os órgãos estão atuando, os órgãos não divulgam o que estão fazendo, muita auditoria correndo. O que é que a gente pode fazer, Priscila? A gente vai continuar esmiuçando as informações que a gente tem, os contratos que foram feitos. A gente vai continuar batendo na tecla da transparência. É importante que a sociedade se aproprie dessas informações também. Eu coloquei aqui, quero chamar a atenção para isso novamente. A Prefeitura deletou dados do seu próprio portal da transparência. A gente vai fazer uma análise comparativa entre aquilo que nós verificamos, eu e posteriormente outras pessoas, inclusive outros parlamentares e vários cidadãos também verificaram,
porque a gente foi dizendo o caminho que precisa fazer, verificar, a gente vai fazer uma análise comparativa entre os dados de antes, os dados de agora, porque a gente precisa ver o que foi que a prefeitura deletou, por que deletou, e vai ter que comprovar, porque o que estava ali são contratos feitos. Então, se foram contratos desfeitos, se teve distrato, vai precisar apresentar isso. A gente vai continuar fiscalizando e tudo isso a gente vai remeter para os órgãos fiscalizadores, estadual e também para os órgãos fiscalizadores federais, quando couber. A gente vai continuar buscando algumas explicações. E aí, quando eu digo que o Recife está virando a capital da má gestão, é porque as escolhas que são feitas e as estratégias, elas são muito ruins e não se justificam do ponto de vista da eficiência de gestão. Essa coisa, por exemplo, dos 3 hospitais de campanha que a gente tratou aqui, e eu volto a isso, a gente falou do contrato de gestão desses hospitais, que juntando os 3 não dá um em funcionamento efetivo. Você tem aí 3 aluguéis de espaço que a prefeitura sequer procurou os próprios espaços, sequer procurou parcerias. A gente está vendo isso acontecer em todos os locais do Brasil, onde espaços públicos ou até espaços privados, mas de uso público, estão sendo aproveitados para a montagem desses hospitais. Isso significa aluguel. Você tem aí, para o período de 6 meses, aluguéis no valor, somando os aluguéis dos 3 espaços, mais de R$2 milhões. Você tem obras que foram necessárias para esses hospitais em torno de R$20 milhões, fora aditivo, porque já tem aditivo. Então, é um desperdício de um dinheiro que poderia estar sendo melhor utilizado. E uma outra coisa, Mendonça, que eu coloco aqui e espero muito que chegue essa provocação à Prefeitura da cidade do Recife. Mostrem os EPIs contratados, chamem os órgãos de fiscalização para ver os 27 milhões de luvas, para ver as 500 mil máscaras de N95, para ver os aventais descartáveis que foram comprados, para ver isso. A população quer ver isso. Porque o prefeito diz na televisão, o prefeito diz nas redes sociais que tem 3 milhões de EPIs comprados e entregues, e a gente tem na documentação um número muito maior. É uma disparidade enorme entre o que o prefeito fala e efetivamente aquilo que a prefeitura pagou, ou seja, que o povo do Recife pagou, porque não existe prefeitura pagar, o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do povo do Recife que pagou esses impostos. Exatamente, é o contribuinte aí que arcou com um custo para a aquisição desses produtos. E como você diz, ninguém consegue sumir ou dar vazão a esses EPIs da noite para o dia. A gente precisa acompanhar onde esses EPIs foram aplicados, onde é que eles estão, onde é que eles estão alocados. Os hospitais públicos, os hospitais de campanha, certamente darão conta desses milhões em luvas, em aventais e EPIs os mais variados, que parte deve estar em uso e parte deve estar em estoque. Então, é facilmente auditável onde estão esses equipamentos e esses EPIs que são necessariamente fundamentais para uso no combate à questão da pandemia aqui na nossa cidade. E um aspecto muito interessante da sua fala, de respeito à estratégia sem planejamento, e uma má alocação dos recursos públicos. Quando você fala aí sobre aluguéis desnecessários, eu lembro que eu destaquei, numa das determinadas intervenções públicas que fiz, que a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado poderia ter utilizado, por exemplo, o Centro de Convenções, ele podia ter utilizado o Geraldão. O Geraldão passou aí por reformas durante 7 anos, quer dizer, 2 espaços públicos que poderiam ser utilizados para abrigarem, eu digo, hospitais de campanha. O Santos Dumont, que é um colégio aqui na zona sul do Recife, grande, que também poderia servir como espaço grande, né? E nada, apenas eles buscam o caminho sempre o mais caro, o mais difícil, o que onera mais o poder público. Eu não sei por que isso. E um outro alerta, Priscila, só para a gente caminhar para o nosso fecho, de respeito à questão
daqueles que estão, eu diria, abaixo dos cargos de secretário. Então, eu queria fazer um alerta aqui. Eu sei que os quadros técnicos da Prefeitura do Recife são quadros muito qualificados. Nós temos servidores muito qualificados, procuradores, servidores na área da saúde, servidores na área da educação. E aqueles servidores que estão envolvidos com esse tipo de operação, tomem cuidado, olhem e atentem que a responsabilidade quando você assina o recebimento de um determinado produto, fiscalize se ele está no estoque, se ele chegou no almoxerifado adequadamente, se ele condiz com o termo de referência do contrato, se aquele equipamento que foi comprado pela prefeitura, ele é exatamente aquele que foi licitado via uma dispensa de licitação, contratado via uma dispensa de licitação. Porque, no final das contas, quando a CGU chegar, o TCU chegar, o Tribunal de Contas chegar, ou mesmo a Polícia Federal, vai saber quem assinou o quê. E esse servidor que assinou, esse servidor que deu o ateste, que deu de acordo, que acelerou um processo varando a madrugada para dar vazão a uma demanda de cima, do gabinete do prefeito, do secretário de saúde, ele vai ter contas a prestar. Então, não estou aqui acusando ninguém. Eu estou pedindo esclarecimentos como cidadão, como um contribuinte que honra o pagamento dos seus impostos, como uma pessoa que está em dia com as suas obrigações, como uma pessoa livre num país democrático e que tem a responsabilidade de atuar para fiscalizar o que é nosso. O que é público é do povo. O que é público é de todos nós. E todo mundo tem a obrigação moral, dever cidadão, de fiscalizar aquilo que nos pertence. São milhares de famílias hoje no Recife com a mão na cabeça, preocupadas, com entes precisando de atendimento de saúde. E a gente vê uma lambança dessa. Eu até disse aí recentemente que defendia, naturalmente, rigor total com relação a atos de corrupção e, numa pandemia, sinceramente, quem for pego desviando recursos deveria ser considerado crime hediondo. Essa é a resposta que a sociedade deseja e quer. Eu acho que é uma coisa absolutamente inaceitável desviar recursos públicos. E quando você fala desviar recursos públicos numa época de uma pandemia, aí realmente é uma coisa inacreditável, inaceitável, e que o rigor da lei tem que atuar para punir quem tiver qualquer tipo de envolvimento. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou aqui apenas pedindo esclarecimentos e que a verdade possa aparecer. Priscila, você, vamos finalizar. É isso mesmo, Mendonça. E lembrando aí que ordens arbitrárias e ordens ilegais, elas não devem ser cumpridas. O servidor, inclusive, tem esse respaldo na legislação e, claro, lembrar aí da consequência que isso pode trazer. Acho que isso é muito, muito bem lembrado. E a outra coisa é que não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso, o dinheiro ele é do esforço que o cidadão faz para pagar e que a gente entrega aos governos para eles administrarem. E, infelizmente, na Prefeitura da cidade do Recife, a gente tem um exemplo, um péssimo exemplo, um exemplo de quem administra muito mal esses recursos. E o Recife não pode, o recifense não pode, eu já disse isso e repito, o recifense não pode ser vítima duas vezes, não pode ser vítima da pandemia e não pode ser vítima da má gestão. A gente não pode admitir que um centavo sequer desse esforço que o cidadão recifense faz para pagar essa conta seja destinado para outro fim, senão a proteção à vida dessas pessoas, à vida desses cidadãos. Então a gente vai continuar cumprindo a nossa obrigação, a obrigação de fiscalizar, fazendo a nossa parte, a obrigação de apontar caminhos e de mostrar, trazer a público aquilo que a gestão tenta esconder a todo custo. A gente vai continuar fazendo isso e a gente precisa que a sociedade tome conta dessa questão da transparência, da fiscalização e dá trabalho, mas aprendam a mexer no portal de transparência da Prefeitura, no Tome Contas do Tribunal de Contas do Estado, que a gente consegue encontrar minimamente as coisas e aí a gente entrega o fio da meada.
Bom, Priscila, tinha assim dois assuntos rápidos assim, que eu queria tocar para a gente finalizar. Não sei se você quer agregar algum tema a mais. As pessoas ficam preocupadas. Dani Gouveia aqui fala sobre o plano de retorno para o trabalho. Eu acho que é importante. Todo mundo tem cumprido a quarentena. Algumas atuações relevantes que eu queria destacar no que diz respeito à assistência para aqueles que não têm renda. É lógico que o primeiro cuidado é com a vida, com as pessoas, com a saúde das pessoas, mas tem muita gente aí que perdeu renda, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores que ficaram desempregados, empresas quebrando. E diga-se de passagem, eu tenho que fazer um elogio. O governo Bolsonaro, nesse aspecto, atuou para socorrer essas pessoas. Quer dizer, esses R$ 600 que foi votado pelo Congresso e que foi avalizado e sancionado pelo presidente da República, fundamental, socorreu cerca de 50 milhões de brasileiros país afora, e tem sido a fonte de renda e de sobrevivência de muita gente. Aquela assistência para que as empresas pudessem pagar a folha de funcionários. Muitas empresas pagaram a folha graças ao apoio do governo federal, e eu também tenho que fazer esse elogio. Infelizmente, Priscila, eu não vi, por parte da Prefeitura do Recife e do governo do Estado de Pernambuco, uma ação sequer para socorrer os empresários pernambucanos, os autônomos. Aí você pode dizer, como é o discurso do atual prefeito Geraldo Júlio, a gente não tem Casa da Moeda aqui para socorrer empresa, nem autônomo, não. Mas eu lembro que o prefeito de Salvador, que deu show, o nosso prefeito amigo, Assemineto, atendeu a 22 mil baianos de Salvador com apoio direto por parte da prefeitura, um voucher baiano de R$ 170, o que mostra um esforço de uma capital do Nordeste, que é, eu digo em termos proporcionais, até mais pobre do que Recife, porque ela é maior, tem 3 milhões de habitantes. Salvador, Recife tem pouco mais de 1,5 milhão. Então, há espaço para isso. Agora, empresário, pequeno empreendedor, trabalhador, não gerou nenhuma preocupação por parte do governo de Pernambuco. ICMS cobrado na chincha, adiamento daquela antecipação de pagamento de ICMS na barreira aqui em Pernambuco, nem pensar, muitos estados fizeram isso. Como é que você vê esse quadro geral aqui em Pernambuco? Eu acho que você tocou numa coisa importantíssima, que a gente precisa, sim, destacar e fazer justiça à atuação do governo federal do ponto de vista da agenda econômica. O governo federal, sim, viabilizou, através de várias ações, e você pontuou aí, tanto o socorro, a assistência aos setores produtivos da nossa economia, desde viabilizar o pagamento da folha até o auxílio emergencial a vários segmentos mais vulneráveis da sociedade, como também está viabilizando, através do projeto aprovado no Congresso, seguindo para a sanção do presidente, o socorro e o auxílio aos estados e municípios. Alguma parte já foi aprovada e já foi sancionada, mas a outra parte, uma parte significativa de compensação de arrecadação dessas coisas todas, chega agora no momento oportuno. E me preocupa muito porque os estados, e particularmente os estados do Nordeste, os governadores não querem absolutamente nenhuma contrapartida. E na minha visão não existe dinheiro público sem contrapartida. Então você tem que ter sim contrapartida para fazer jus a essas ajudas, e isso vai ser ajustado aí nessa sanção do presidente, com provavelmente alguns vetos, mas essa ajuda ela vai chegar em tempo e vai viabilizar a manutenção dos custos com o enfrentamento da pandemia, com pagamento de folha, com pagamento de fornecedores. Eu não tenho dúvida disso. Dessa agenda, o governo federal está cuidando. Agora, o governo estadual em Pernambuco e o governo municipal passam ao largo disso. O governo estadual ainda criou um conselho, uma comissão de desenvolvimento para fazer esse planejamento socioeconômico, e a gente não vê absolutamente uma reunião desse conselho e não vê uma ação, a consequência de uma ação nisso. Pelo contrário, em relação
aos empresários, aos empreendedores, que gera empregos pequenos, micro e os médios empresários, continua sofrendo auditoria na porta, fiscalização. Veja, ninguém quer infringir nenhuma norma, mas há de se considerar que as empresas não estão em seu pleno funcionamento, que os escritórios de contabilidade não estão em seu pleno funcionamento, mas a estrutura de auditoria da Secretaria da Fazenda está sim. Em relação aos impostos municipais, esse ISS nem se fala. A Prefeitura nem sonha em falar em alguma coisa para aliviar um pouco a vida de quem gera emprego e de quem gera renda na cidade do Recife, aos prestadores de serviço. E essa é uma crise que ela atinge primeiro o prestador de serviço. É o inverso das crises econômicas. Então, é uma cobrança que a gente faz e vai se precisar ter um plano de retorno, até para que esse retorno ele seja o mais breve possível, né? Eu espero que efetivamente o lockdown acabe na data prevista, porque a economia, o efeito na economia, ele é muito violento, apesar de entender a necessidade do lockdown, mas acho que ele cumpre aí o seu papel. Agora, eu tenho uma impressão pessoal não muito animadora. Eu normalmente sou uma pessoa extremamente otimista. O problema é que quem está aí na gestão, quem está organizando esse momento difícil que a gente está vivendo, são gestores que eu nunca acreditei na competência, Mendonça. Você nunca acreditou na competência. Faz mais de uma década que a gente aponta isso e, infelizmente, o que está se vendo é, num momento muito duro, que essa competência não chega. O prefeito Geraldo Júlio teve 8 anos para mostrar uma competência que nunca chegou. Não vai ser no momento mais difícil. O prefeito Paulo Câmara vai aí no 2º ano do seu 2º mandato. Também não mostrou para que veio, não mostrou competência, não conseguiu nos tirar de momentos difíceis que eram mais simples, digamos assim. Mas é o que a gente tem para hoje. É o prefeito que tem, é o governador que tem. O que é que nos resta? Cobrar. O que é que nos resta? Pedir transparência, exigir transparência e planejamento e dizer efetivamente como é que a gente vai voltar a uma atividade econômica que nos dê garantia de saúde e que nos dê garantia de sobrevivência financeira para as famílias pernambucanas e para as famílias recifenses. A gente vai cobrar isso sim. E vai ter que pensar fora da caixa. Tem aí modelos em Israel sendo pensado, modelos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, de retomada da atividade econômica. Eu espero que usem esses modelos e adequem à nossa realidade. Tem até um detalhe que as pessoas precisam até acompanhar de perto, que o governo federal, o governo Bolsonaro, com apoio do Congresso Nacional, aprovou um aporte substancial de recursos para todos os estados e municípios do Brasil. Então, Pernambuco, o governo do estado, deve receber pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, muito dinheiro. E a Prefeitura do Recife, se eu não me engano, algo como 150 milhões de reais. Ou seja, tudo aquilo que o governo do estado e prefeituras perderão com o advento da pandemia, será recuperado a partir desse apoio que virá do governo federal. A gente precisa ampliar a fiscalização, porque todo mundo perdeu renda, todo mundo perdeu receita, muita gente perdeu emprego. Teve exemplos que eu me orgulho deles, como é o caso do prefeito de Salvador, Assemi Neto, que abriu mão de 30% do seu salário, não que resolva a questão financeira lá de Salvador, mas para dar uma demonstração de que ele está envolvido, engajado com a dor da população. E aqui não se perde nada, se ganha apoio do governo federal, não se reconhece. Tudo que há de ruim se joga para cima, é culpa do governo federal. E o que é de bom, o crédito sempre é local. Então, esse é um pouco o método do PSB de ser. E o que é pior, ainda estão inventando novidades, tipo o prefeito Geraldo Júlio, de querer cobrar para quem quiser pagar, e eu espero que ninguém caia nessa, o IPTU de 2021. Ou seja, ele nem adia o IPTU de 2020 e ainda quer cobrar o IPTU do próximo ano para o cidadão recifense esfolado de compromisso
sem conseguir pagar e honrar os seus compromissos, tendo que pagar o IPTU do próximo ano. É um absurdo, né, Priscila? Tá perfeita essa sua colocação, essa sua lembrança em relação a essa jogada do IPTU, a despeito de todo o meu respeito ao Tribunal de Contas, mas a despeito da decisão do Tribunal de Contas de se manter isso, eu tenho certeza absoluta que vai chegar numa determinada esfera, que isso vai cair, isso não se sustenta do ponto de vista da legislação, do ponto de vista, seja da legislação da lei de responsabilidade fiscal, seja da legislação tributária, cobrar em cima de um fato gerador que sequer existe ainda, enfim. É uma aberração em todos os sentidos e é também um atestado de má gestão desse prefeito, que tem, aliás, essa é uma característica do PSB, de buscar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é aumentar impostos. E aí eu queria lembrar que o grande presente do governador Paulo Câmara no seu primeiro ano de governo foi um pacotaço de aumento de todos os impostos estaduais e o seu agradecimento à população que o reelegeu foi no mês de novembro de 2018 aprovar mais aumento de impostos. E aí, por que a gente paga esse preço? Porque Pernambuco não fez o seu dever de casa. Pernambuco não enfrentou a pauta das reformas administrativas, da reforma previdenciária, da busca de eficientização da máquina, de enxugamento da máquina. Pelo contrário, na última década e meia, o que se viu foi, na verdade, o inchamento da máquina, a máquina cresceu, a máquina inchou e não entregou eficiência à população. A gente desperdiçou os melhores anos de crescimento econômico, de aumento de receita, para a gente aumentar uma despesa 2 vezes, 3 vezes mais do que a receita que a gente estava aumentando. Então, num percentual que estava lógico que ia chegar no momento e que isso não ia responder. A gente está pagando esse preço agora. Todos os anos do governo Paulo Câmara, Pernambuco teve receitas extras que variou entre 450 a 750 milhões de reais. A gente alertou para isso e conseguiu fechar o ano em tese, mas sempre com um restos a pagar galopante de um ano para o outro, levando a economia e a fornecedores à falência, a sucumbir completamente e fazendo com que o Estado pague um preço. Então, essa saúde fiscal, que era uma grande maquiagem do Estado de Pernambuco, não se sustenta diante disso. E certamente, até porque já estão fazendo isso, vão colocar a culpa no governo federal, quando, por dever de justiça, a gente tem que dizer que é um governo federal que, do ponto de vista da agenda econômica, cumpre seu papel, faz a sua parte e abre, sim, um espaço fiscal nos governos, nas gestões estaduais e abriu espaço fiscal em Pernambuco para que se possa fazer alguma coisa em benefício da população e em benefício do setor produtivo, mas não fazem por opção. Perfeito. Inclusive, quando você fala em aumento de impostos, eu lembro sempre que o comércio aqui do Recife, da região metropolitana do estado de Pernambuco, sofre demais, porque além de pagar antecipação de ICMS como nenhum outro estado ocorre, tem a questão da pauta fiscal que você já levantou e o valor de referência de combustíveis e vários outros produtos sempre acima do valor praticado, ou seja, quando você cobra uma pauta, como você denunciou, inclusive, Priscila, acima do valor de mercado, na verdade você está tributando, cobrando impostos sobre combustível, diesel, gasolina, álcool, maior do que qualquer outro estado. Isso é prática corrente no governo atual de Paulo Câmara. E pior também, muita empresa está transferindo a base de atendimento em termos de mercado para Paraíba, Alagoas, estados vizinhos e Bahia, porque Pernambuco é muito caro para você operar. Você vai vender a partir de sucursais e empresas localizadas lá na Paraíba, em Alagoas ou na Bahia, o que é muito ruim. Então, eu quero, inclusive, dizer aqui para fechar que Arthur Lemos, que é consultor financeiro, será meu convidado da live de amanhã. Amanhã às 19h30. Então, vamos fechar, Priscila. Você aí tem a palavra para a gente arrematar nossa super live. Não foi uma live, não, foi uma super live
de sucesso absoluto. E a gente vai continuar Vamos. buscando transparência, gente. Eles estão fugindo da transparência. Esse portal da transparência da Prefeitura do Recife é a coisa mais fake que eu já vi na minha vida. Transparente, não tem nada. É isso, a gente realmente precisa encerrar, porque senão a gente aqui entra na terceira live. E daqui a pouco a gente já nem se aguenta mais. Mas é importante, Mendonça, a gente cumprir esse papel, a gente fazer isso. De fato, agora, nesse fechamento, a gente tocou num ponto importante, essa questão da recuperação econômica, da retomada das atividades. A gente precisa pensar isso, e é importante que as pessoas participem, tragam a sua experiência e que a gente comece a cobrar. As coisas têm que ser feitas simultaneamente, a gente tem que proteger as vidas, mas a gente tem que proteger a economia que gera saúde, que gera vida também, e a gente precisa exigir que o prefeito, que o governador façam isso de maneira a contento, e vamos continuar buscando transparência. Você muito bem falou, e eu corroboro, o portal da transparência da Prefeitura é, inclusive, muito pior do que outros portais, não tem um padrão. Eu volto a dizer, deletaram documentos que estavam publicados. O portal da transparência do governo do estado também, embora ele se vanglorie de que está entre o topo dos mais transparentes, é muito ruim também, não há uma estabilidade no tipo de informação que é dada, a metodologia muda no meio do caminho, a gente vai continuar fiscalizando. E aí eu volto a dizer, a gente não pode permitir que o cidadão recifense, que o cidadão Pernambuco seja vítima duas vezes, vítima da pandemia e vítima da má gestão. Vamos aqui cumprindo esse papel, agradeço demais a você pelo convite, pelo espaço. Suas lives estão todas bombando, são ótimas. Amanhã estarei aqui. Tiveram lives que foram fantásticas e uma melhor do que a outra. E é um canal de comunicação muito importante com a população. E pedir que as pessoas se cuidem e cuidem de outras que estão ao seu redor, que estão perto de cada um, e agradecer muito a uma rede que você lembrou, que é essa rede de solidariedade que se formou no estado de Pernambuco para atender e para suprir as necessidades que, infelizmente, o poder público não dá conta, e não dá conta não pela falta de recursos, não dá conta pela má gestão. Obrigado, Priscila. Agradeço demais a você, agradeço a todo mundo. Eu não vou poder citar um a um aqueles que apareceram aqui, mandaram palminhas, o legal, enfim, mensagens, os mais variados. Maria Fonzá, meu abraço para você. Dani, Marcílio, Zé Maria Sultano, meu irmão, Boa. de Recife, Noronha, amigão do seu pai, meu amigo fraterno, querido, com Ana Cláudia Sultano, que inclusive fez um trabalho notável. Você mencionou aí a solidariedade, a rede de solidariedade. Zé Maria mobilizou muita gente numa rede de solidariedade, e é em nome dessa solidariedade recifense que eu queria terminar a live de hoje, agradecendo a muita gente, empresários, profissionais liberais, médicos, aqueles que atuam na área de saúde, enfermeiros, que defendem a cidadania, atender as pessoas com respeito e a proteção à vida e, ao mesmo tempo, assistindo aquelas pessoas que mais precisam. Essa mobilização social do Recife, gigante, adquirindo respiradores, verdadeiros respiradores, fazendo uma rede de coleta de cestas básicas para atender aos mais pobres, vários exemplos também aqui na nossa cidade, enfim, uma coisa maravilhosa. E eu vou continuar te acompanhando também, Priscila, suas lives sempre vibrantes, muito precisas e muito verdadeiras, como você é. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu acho feliz do Estado que tem uma parlamentar da qualidade de Priscila Krause. Feliz do Estado que tem, e da cidade que tem uma parlamentar da qualidade de Priscila Krause, porque você é séria, você é competente, você é trabalhadora, você é determinada, você é uma alma generosa, você é uma pessoa muito especial. Eu sou seu fã e admirador. Vamos continuar lutando para mudar Pernambuco e mudar o Recife.
se Deus quiser. Mendonça, eu que agradeço e tenho muita sorte de ter entrado para a vida pública e ter entrado sempre tendo como referência pessoas como você, que me inspiram. Eu já lhe disse que você tem uma coragem inumana e sua coragem me inspira, sua coragem me motiva e seu compromisso com a coisa pública e seu respeito pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que convivem com você e, num momento como esse, seu respeito pelas pessoas que você lidera. E eu digo isso como uma liderada. Eu sou sua liderada, você é meu líder político, a gente segue junto e a gente vai trabalhando sempre buscando o melhor para a população. Hora de maneira mais difícil, hora de maneira mais fácil, que flui mais, mas as coisas nunca foram fáceis. Mas a nossa firmeza de propósito é o que nos mantém na vida pública e, mais ainda, é o que nos mantém juntos, aliados, seguindo em frente. Então, eu tenho muita sorte de ter entrado na vida pública e ter, dentre as minhas referências, você, e lhe ter como líder político e líder partidário. Sou seu admirador, amigo, irmão, tá? E sou fã do seu pai, Gustavo, que é uma figura que marcou época em Pernambuco, assim como vários dos nossos líderes históricos do PFL. Quando a gente fala em decência em política, Priscila, que é o que está faltando muito na política brasileira, a gente tem que lembrar daqueles que cumpriram muito bem o papel na nossa história. Um Marco Maciel, um Roberto Magalhães, um Joaquim Francisco, um Gustavo Krause. São referências sempre para as nossas vidas. E eu peço sempre a Deus que ilumine o nosso caminho. Não importa a dureza dele, não importa as dificuldades que enfrentemos, o que importa é que a gente esteja alinhado na boa direção e alinhado sempre tendo o povo ao nosso lado e Deus iluminando. Amém. Amém. Obrigado. Um abraço, boa noite para você e para todos os que nos acompanham. Deus te abençoe. Obrigado. Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. Beijo. Um abraço. Beijo.